Olá, alunos. Vamos continuar, então, os nossos estudos de Química, agora com esse conteúdo aqui, esse conteúdo novo, chamado de Termoquímica, tá bom? Eu espero que vocês estejam aí com as atividades nas mãos, tá? Para que a gente possa acompanhar, vocês possam acompanhar o que eu estiver falando aqui, tá certo? Então, vamos lá. O que significa termoquímica, né? Vamos dividir aqui a palavra. Termo significa calor e química significa reações químicas, né? Reações químicas nós já estudamos, né? Vocês já sabem o que é uma reação química. Uma reação química é quando eu tenho reagentes, né? Lá no início da reação, esses reagentes, eles se unem, tá? Ali vai acontecer uma modificação dessas moléculas e vai ocorrer no final um produto, né? Vai ser produzido um produto, né? Que pode ser uma substância diferente, né? Eu já falei para vocês também que uma reação química é um rearranjo de átomos, ou seja, no início da reação eu tenho átomos com configurações diferentes, em posições diferentes, com arranjos diferentes. E no final eu tenho os mesmos átomos, só que organizados de maneira diferente, certo? Então, reações químicas, vocês já sabem o que é, né? São as modificações moleculares que acontecem, né, em alguma substância. E o calor, né? O que é calor? Calor é uma energia em movimento, tá? Então, a termoquímica nada mais é do que o estudo do calor dentro das reações químicas, tá bom? Então, o que vem a ser a termoquímica? Processos de transferência de calor, energia, envolvida nas reações químicas, né? Como eu já falei aqui, tá certo? Observem aí na apostila de vocês, no conteúdo de vocês, o conceito, né? A termoquímica é uma parte da química que faz estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. A maioria das reações químicas envolve perda ou ganho de calor, de energia, tá certo? Então, aí vocês têm o conceito de calor, né? Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento, tá? Entre corpos com temperaturas diferentes. Por exemplo, vamos ver aqui o conceito de equilíbrio térmico e vocês vão entender como é que acontece essa transferência de calor, tá bom? Equilíbrio térmico. Digamos que eu tenho aqui dois sistemas, né? Aí vocês vão entender o calor também, tá bom? Dentro desses sistemas, o que é um sistema, professora? Pode ser um corpo, pode ser um copo de água, pode ser um café, pode ser qualquer objeto de estudo, tá bom? Pode ser um lápis, tá? Se vocês forem estudar, é o seu sistema. Então, digamos aqui que eu tenho um sistema, vamos nomear ele de sistema A e sistema B, tá? O sistema A tem uma quantidade X de calor, de energia. O sistema B tem uma quantidade aqui também de energia, tá bom? Tudo tem energia? Sim. Se todas as coisas que existem têm átomos, têm moléculas, todas as coisas vão ter energia. Porque vocês lembram, lá no primeiro ano, que vocês estudaram sobre os átomos, e os átomos, eles têm o quê? Tem núcleo, né? Tem eletrosfera, e dentro dessa eletrosfera nós temos os elétrons, e esses elétrons, eles vivem em constante movimento, e essa movimentação que os elétrons fazem, produzem o que nós chamamos de energia. Essa energia, quando está em movimento, nós chamamos de calor. Deu para entender? Então, olha só, nós temos aqui o sistema B e o sistema A. Qual desses dois sistemas tem mais calor, tem mais energia? Esse aqui, sistema B, né? Então, qual a tendência natural se eu coloco esses dois sistemas em contato? É o sistema B transferir sua energia para o sistema A. E aqui sim eu vou chamar essa energia se movimentando de calor. Por exemplo, se eu tiver com frio,
né? E o meu filho, que tá aqui perto, estiver com calor, e eu digo, ai filho, eu tô precisando me aquecer, me dá aqui um abraço. Se eu abraçar, se esses dois corpos, um tá a uma temperatura diferente, o outro tá... que ambos estejam em temperaturas diferentes, né? Se unirem, né? Tiverem um contato, o que vai acontecer? Aquele corpo que tem mais calor, no caso dele, vai transferir, né, para mim, essa energia em forma de calor. E aí, o que vai acontecer? Olha só, se esse sistema que tem mais calor transfere, né, eles vão chegar a um ponto que eles vão ficar com a mesma quantidade de energia, com a mesma quantidade de calor, né? Isso nós chamamos de equilíbrio térmico. E a tendência natural das coisas é assim, certo? Aí no caderno de vocês, na atividade, tem assim: quando misturamos leite frio, café quente, temos uma mistura morna. Esse termo define o equilíbrio térmico, ou seja, a igualdade de temperatura entre o café e o leite. Olha só, eu tenho um café que ele tá quente. Então, esse café, ele vai ter uma energia maior do que o leite. O leite tá frio, né? O leite tá frio. E aí, quando eu coloco o leite e o café juntos, o que vai acontecer? Aquele que tem mais energia, que no caso é o café, vai passar esse calor para o leite, que é quem tem menos energia. Então, ambos vão ficar mornos, ou seja, ambos vão ficar com a mesma temperatura. E aí vai acontecer um equilíbrio térmico. A temperatura, né? Térmico vem de temperatura, dos dois vai ficar em equilíbrio. Tá certo? Deu para entender isso aí? Ok, então olha só, dentro da termoquímica existem os tipos de processos, né, os tipos de reações que acontecem. Existem reações que absorvem calor e reações que liberam calor. As reações que absorvem calor nós chamamos de endotérmico e as reações que liberam calor nós chamamos de exotérmico. Olha só, endo vem de dentro, né? Significa dentro. E exo significa fora, tá? E aqui eu tenho um sistema, eu coloquei só para especificar. E esse sistema, olha só, que o calor que está fora está entrando para o sistema, né? Então, está entrando calor, né? Está absorvendo. Esse sistema está absorvendo o calor do ambiente, certo? E nas reações exotérmicas, nós temos o calor aqui dentro do sistema e esse calor, ele está saindo desse sistema, tá? Então, dentro de uma reação química, acontece isso. Tem reações que, quando acontecem, elas absorvem calor. E tem reações que, quando acontecem, elas liberam calor, tá? E aí tem alguns exemplos, né? Olha só, reações que liberam energia. Queima do carvão, queima de uma vela, condensação da água, queima da gasolina do carro, né? Tudo que é queima, tudo que é combustão, acontece uma liberação de energia. Quando você está perto de uma fogueira, o que é que você sente? Calor ou frio? Nós sentimos calor. Por quê? Porque nós estamos sentindo a energia que está sendo liberada naquele momento. Nós sentimos aquele aquecimento. Então, as sensações, né? Quando a reação ela é exotérmica, nós temos uma sensação de calor, né? Porque nós estamos sentindo aquela liberação de energia do sistema, tá? No caso, eu estou fora do sistema. A fogueira está lá, eu estou fora do sistema, eu consigo sentir esse calor porque eu consigo saber que acontece ali uma liberação de calor. Então, a queima de uma fogueira, a queima de um papel, a queima do carvão, tal, tudo nós chamamos de processos exotérmicos. E endotérmicos? Qual a sensação que a gente tem? Uma sensação de resfriamento. Vamos ver aqui as reações? Olha só. Cozimento dos alimentos, né? O alimento está lá duro. Por exemplo, uma batata. A batata, quando a gente coloca, ela tá dura. Quando ela absorve calor, quando ela absorve energia, o que acontece? Ela amolece, acontece uma reação química. Então, ela absorve calor para poder acontecer, né? Então, cozimento dos alimentos em geral
fotossíntese das plantas, né? O sol fornece energia, a luz, ela é captada pela planta, né? Para se transformar em energia, para poder ocorrer a fotossíntese, né? Que é a produção do alimento da planta. E a secagem de roupas no varal. Você coloca lá uma roupa molhada no varal. O que acontece? Ela precisa absorver aquele calor que vem do sol para poder secar, não é isso? Ebulição da água, né? Ebulição da água é quando a água começa a ferver, né? Essa fervura é uma absorção que a água tem do calor. Então a água ela fica com mais energia e começa a ebulir, né? Olha só, a sensação por exemplo, quando eu coloco um álcool na minha pele e eu assopro, qual é a sensação que vocês têm? Não é de um friozinho na pele, né? O álcool, para ele poder absorver, ele precisa, para ele poder evaporar, aliás, ele precisa absorver energia, né? Quando você está tomando banho lá no rio, no açude, na piscina, e você sai e bate aquele ventinho, você sente que sensação? Uma sensação de resfriamento, porque aquela água, para poder evaporar, ela precisa de calor. E ele vai tirar esse calor de onde? Da sua pele, né? Que a água está na sua pele, certo? Então, existem essas sensações, tá bom? Eu vou escrever aqui e aí já continuo para vocês. Olha só, é importante também vocês saberem que as transformações físicas, elas também estão aí dentro da termoquímica, tá bom? Não só as reações físicas, tá? Mas as transformações, não só as reações químicas, mas as transformações físicas também, tá bom? Olha só, aqui eu tenho a água, né? Nos 3 estados aí que ela se encontra, né? Nós temos a água no estado sólido, nós temos a água no estado líquido e nós temos a água no estado de vapor, né? Ou no estado gasoso, tá bom? E o que seria, né? Vamos relembrar aí, o que seria uma transformação química? Transformação química, como eu já falei, é quando existe uma modificação na estrutura química da substância, né? Por exemplo, quando eu queimo um papel, né? Acontece uma modificação na estrutura, na cor, no cheiro, em todo o material, né? Quando acontece uma reação física, né, uma transformação física, não existe uma modificação na estrutura química. Por exemplo, a água. A água, ela vai ser água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, né? Ela sempre vai ser H2O. Qual vai ser a diferença, então? É que aqui, cada moléculazinha dessa vai estar diferente. Aqui no estado sólido, as moléculas, elas estão juntinhas, olha só, unidas, né? Aqui no líquido, elas estão mais separadas um pouco. E aqui no estado de vapor, essas moléculas, né? Elas vão estar bem mais afastadas. E é isso que determina os estados físicos das substâncias, né? E a agitação, aqui elas estão mais agitadas, estão mais afastadas. Aqui já está menos agitada, né? Já está menos afastada e aqui elas estão mais unidas, né? Olha só, o que tem a ver então, professora, os estados físicos da água no que se refere à termoquímica? Olha só, tudo, né? Tudo que existe tem uma quantidade de energia envolvida, né? A água também não é diferente, tá bom? Então, vamos ver aqui o que são processos endotérmicos e o que são processos exotérmicos, tá bom? Quando eu tenho gelo, né? E esse gelo, ele passa do estado, né? Ele é sólido, ele passa desse estado para o estado líquido, tá? Acontece o que nós chamamos de fusão. A fusão é quando essa água aqui, ó, que está gelada, ela absorve calor. Por exemplo, eu tiro um gelo lá do congelador e eu coloco em cima da mesa, né? Quando esse gelo tiver contato com calor
do meio externo, né, ele vai absorver. Essa absorção de calor não vai fazer ele derreter? Sim. Então, ele vai ser um processo endotérmico, porque ele vai absorver calor para acontecer. Então, para derreter esse gelo, ele precisa de calor, ele precisa absorver calor. Se eu pego esse gelo e eu coloco no congelador, não vai absorver calor, né? Ao contrário, vai perder calor, certo? Então, processo endotérmico, processo que absorve calor. Gelo, para ficar líquido, precisa absorver calor. Próximo processo aqui, quando eu tenho a água no estado líquido e ela passa para o estado de vapor, acontece o que nós chamamos de vaporização. Aí no caderno, na atividade de vocês têm 3 processos de vaporização, né? Que é a ebulição, a evaporação e a calefação. Existe uma diferença, tá, gente? Entre os 3, mas é só uma diferença entre velocidade da reação, tá? A evaporação, ela é uma passagem de estado físico da água lento, né? Por exemplo, quando tem uma poça de água lá na rua, que essa poça de água, ela vai secar, né? O que acontece? Ela absorve calor, né? Ela absorve energia, tá certo? De uma forma lenta, até secar. Quando eu tenho a ebulição, é quando, por exemplo, eu coloco água para ferver. A ebulição nada mais é do que a fervura, né? Então, essa água, ela já vai se transformar em vapor de uma forma um pouco mais rápida, certo? E a calefação, que é a última aí, é quando essa passagem de estado, né, do estado líquido pro vapor, acontece de forma instantânea, de forma super rápida. É quando, por exemplo, você tem aí uma roupa que tá molhada, não sei se você já fez isso aí em casa, e aí você quer usar ela e você taca ali o ferro quente, né, o que acontece? Né, chega a fumaça, sobe. Essa passagem de estado líquido, né, a água que estava ali na roupa, ela seca instantaneamente, né? A água, ela evapora instantaneamente. Quando você pega uma panela também, tipo uma frigideira, que você tava lá fritando alguma coisa e joga água dentro, vai pra pia, coloca água dentro, não sobe também, né? Então, isso é chamado de calefação, tá bom? Que é essa passagem de estado pro vapor, de estado líquido pro vapor de forma instantânea. Então, é só pra vocês ficarem ligados, porque essas coisas caem bastante em provas, tá bom? E a gente pensa que é besteira, mas na hora de fazer, né, a gente tem uma certa dificuldade. Então, temos que relembrar esses conceitos, tá bom? Que com certeza vocês devem ter estudado aí em algum momento da vida de vocês, mas essas coisas a gente sempre precisa estar reforçando. Vamos lá. Então, endotérmico, não é isso? Porque absorveu o calor para acontecer, tá certo? Então, nesse sentido aqui, ó, nós vemos que acontece um processo endotérmico, né? Um processo de absorção de calor para poder acontecer. O gelo para derreter precisa de calor. A água para poder ficar no estado de vapor precisa de calor, certo? Próximo, vamos voltando aqui, né, agora. Então, o contrário. A água, quando está aqui no vapor, no estado de vapor, e vai para o estado líquido, nós chamamos de liquefação ou de condensação. Tá bom? Esse processo aqui, eu até já escrevi aqui embaixo. Esse processo aqui nós chamamos de processo exotérmico, né? Porque para poder o vapor voltar para o estado líquido, ele precisa perder calor. Aqui não estava com bastante calor, bastante energia, então precisa perder calor para poder ir para o estado exotérmico, tá bom? Solidificação, né? Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? Quando solidifica, é quando eu pego uma água líquida e eu coloco ela no congelador, né? O que acontece? Ela perde calor para poder ficar nessa conformação aqui, tá certo? Então, para perder calor, nós chamamos de exotérmicos, né? Processos que perdem calor, exotérmico. Então, nesse sentido, né, é endotérmico. E nesse sentido aqui é exotérmico, tá bom? Perde calor. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, a fusão da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Aí você vai lembrar, fusão endotérmico.
A liquefação, a condensação da água é um processo exotérmico ou endotérmico? Olha só, exotérmico, tá bom? Então, as transformações físicas também fazem parte aí, tem esses processos, né, dentro da termoquímica, tá bom? Olha só aqui, vamos voltar aí para a apostila de vocês, para o conteúdo de vocês. Vamos ler aqui, ó. Quando a substância passa de estado físico sólido para o líquido, em seguida para o gasoso, ocorre a absorção de calor. Quando a substância passa do estado gasoso para o líquido e em seguida para o sólido, ocorre a liberação de calor, que foi isso que a gente falou aqui, tá bom? Também, gente, aqui vamos falar, né, porque é importante. Existem também uma passagem de estado de vapor diretamente para o estado sólido ou ao contrário, do estado sólido diretamente para o estado gasoso, né? Do estado sólido diretamente para o estado gasoso sem passar para o estado líquido, nós falamos de sublimação ou ao contrário, ressublimação. Tá bom? Vou dar um exemplo. A naftalina. A naftalina, ela não está no estado sólido, né? Nós estamos falando da água agora, né? De outra substância. A naftalina, ela não passa para o estado líquido, ela evapora. Então, ela é um processo de sublimação ou também de ressublimação. Isso aqui é só pra gente, pra ficar tudo claro, tá bom? Porque também tem esses processos, tá certo? Mas vamos focar nesses aqui. Ok, então, vamos continuar lendo aqui. Essa energia que vem das reações químicas é decorrente do rearranjo de ligações químicas e dos reagentes, transformando-se em produtos. Olha só, essa energia armazenada, ou seja, a energia que está armazenada nos sistemas, né, nós chamamos de entalpia, tá bom? E o que é entalpia, pessoal? É a energia que vem de dentro da molécula. Então, todas as moléculas têm átomos, eu já falei, tem eletrosfera. E acontece uma movimentação desses elétrons, né? A movimentação desses elétrons, pessoal, tem energia, né? Transforma em calor. Transforma essa energia em calor, tá certo? Vamos continuar lendo aqui. Nas reações químicas não é necessário calcular a entalpia. Não tem como calcular a energia que tem numa reação. Mas o que é que eu posso calcular? Eu posso calcular a variação da entalpia, né? E o que é entalpia? É essa energia armazenada, né? Essa energia que vem de dentro da reação química, tá bom? As reações químicas não é necessário calcular a entalpia. Devemos calcular geralmente a variação de entalpia. A variação de entalpia é a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Olha só, tá? Então, olha só. Entalpia é representado pela letra H. O que é entalpia? É essa energia, né, que vem de dentro da molécula. Energia armazenada dentro da molécula. E o que é a variação de entalpia? É a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma reação química genérica, né? A mais B, aconteceu a reação aqui, a setinha, dando C mais D. Então, aqui eu tenho os reagentes, né? E aqui eu tenho, e aqui eu tenho os produtos dessa reação, tá bom? A variação de entalpia, pessoal, sempre vai ser igual a entalpia final menos a entalpia inicial, tá? Vou explicar para vocês direitinho o que significa isso. Então, olha só, gente, aqui eu tenho H, né, que eu já falei para vocês que significa entalpia, e eu tenho aqui o delta, que significa variação. Vocês já devem ter visto delta lá na física, né, inclusive a termoquímica, ela é bem parecida com a termodinâmica, tá? Vocês vão ver algumas semelhanças entre elas. E aqui nós vamos trabalhar a variação da entalpia, ou seja, a variação da
energia, né, presente nas reações químicas, tá bom? Vamos ler aqui no texto de vocês, onde tem reações endotérmicas. Diz o seguinte: é uma reação química cuja energia total, entalpia dos produtos, é maior que de seus reagentes. Isso significa que ela absorve energia na forma de calor. Observe o exemplo a seguir, onde calculamos a variação de entalpia de uma reação. Se o valor for positivo, a reação é endotérmica, ou seja, ela absorveu energia para acontecer. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos que nas reações endotérmicas, a entalpia dos produtos ela vai ser maior que a entalpia dos reagentes. Ou nós podemos também dizer que a entalpia final é maior que a entalpia inicial. É a mesma coisa, tá? Só que dentro da química, a gente trabalha com a entalpia dos produtos maior que a entalpia dos reagentes. Quem são os produtos? Não é o que está lá no final? Aliás, no final. Quem são os reagentes? Não é o que está lá no início? Né? Então, mesma coisa, tá bom? Vamos trabalhar com essa conformação aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, genérico, aqui dizendo que eu tenho nos meus reagentes A mais B mais 300 joule, né, esse joule aqui é uma unidade de medida, nós vamos trabalhar também com quilocalorias, quilojoule, tá? Formando, né, C mais D. Dentro aqui desses meus reagentes, eu tenho 500 joule, tá? Dentro dos meus reagentes, eu tenho 500 joules de calor. E nos meus produtos, eu tenho 800 joules, né? Então, qual foi a variação? O que foi que aconteceu aqui, né? Aconteceu uma absorção de 300 joules de calor. Se tinha 500, né? E ganhou mais 300, no final da reação, eu obtenho 800 joules de calor, certo? Olha aqui nessa minha formulazinha, ó. ΔH é igual a entalpia dos produtos. Qual é a entalpia dos produtos? 800, não é? Menos a entalpia dos reagentes. Qual é a entalpia dos reagentes? 500. Então, 800 menos 500, eu tenho uma variação aí igual a 300 joule, né? Esse gráfico aqui, ele representa isso. Olha só. Eu tenho um gráfico aqui mostrando a entalpia, né? O aumento da entalpia de acordo com o tempo, né? Que é o desenvolvimento da reação. Então, nos reagentes, eu tenho uma quantidade menor de energia, né? Tanto que ele está mais aqui embaixo. Olha só. Qual é essa energia dos reagentes? 500, né? Aumentou. Aconteceu um aumento de energia, porque se ela é endotérmica, ela absorveu. E ela absorveu uma quantidade X de energia e no final, os meus produtos, eles estavam com valor maior, que é quanto? 800. Então, qual foi a variação aqui? Na reação, eu já estou dizendo que foi 300, né? Então, aumentou aí 300 joule, né? Ela absorveu mais 300 calorias, tá bom? Então, toda vida que você tiver uma reação endotérmica, essa reação, essa variação de entalpia, ela vai ser sempre maior do que zero, ou seja, o sinal vai ser sempre positivo, tá? Eu tenho aqui dois exemplos de uma reação agora real para mostrar para vocês. Olha só, 4 moléculas de ácido clorídrico mais uma molécula de O2, gás oxigênio. Juntando isso aqui, o que é que eu formo? Eu formo 2 moléculas de água mais 2 moléculas de Cl2, né? Que é o cloro, né? Gás cloro. E aí, aqui já está dizendo que a entalpia, né, foi mais 300. Então, nessa reação, eu já estou dizendo o quê? Que é uma reação endotérmica. Por quê? Porque eu tenho um sinal positivo aqui. Quando eu tenho um sinal positivo, tem só um avião passando aqui. Quando eu tenho um sinal positivo, eu tenho uma reação endotérmica, tá bom? Aqui embaixo, eu tenho também uma reação
endotérmica é só para mostrar uma outra forma que vocês podem visualizar se aquela reação ela é endotérmica ou é exotérmica, tá? Olha só, 4 moléculas de ácido clorídrico mais um de gás oxigênio mais 300, tá querendo dizer que ó, tá nos reagentes, que nem aqui em cima, né? Então, se tá nos reagentes, quer dizer que tá absorvendo, tá bom? Se o valor estiver nos reagentes, quer dizer que aquela reação ela está absorvendo energia, formando 2 moléculas de água mais 2 de gás cloro, tá? Não precisa colocar mais nada aqui, porque já tá dizendo aqui, ó, que absorveu uma quantidade de calor. Então, essa reação, ela também é endotérmica, tá bom? Deu para entender aí? Eu espero que sim. Vamos para as reações exotérmicas, tá? Que são essas aqui embaixo. Então, as reações exotérmicas, elas liberam calor, elas liberam energia, né? Vamos ler o que diz aqui. Reação exotérmica é uma reação química cuja energia total, a entalpia, dos seus produtos é menor que a de seus reagentes. Isso significa que ela libera energia na forma de calor. Observe o exemplo a seguir, onde calculamos a variação de entalpia de uma reação. Gente, lembrando aqui, pessoal, que toda vida que vocês observarem um gráfico e a seta, e vocês tiverem um gráfico com uma setinha para cima, isso vai significar que aconteceu uma absorção de energia, tá bom? Lembre-se, seta para cima, absorção de energia. Toda vida que a seta estiver apontada para os produtos, né? Estiver para cima, absorção, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui é o contrário das endotérmicas, né? A entalpia dos produtos vai ser menor que a entalpia dos reagentes, ou a entalpia final menor que a entalpia inicial. E aí eu tenho outra reação genérica aqui, dizendo que A mais B, que são os meus reagentes, formaram C mais D mais calor, né? Mais 800 joule de calor, tá certo? Então, aqui nós temos os produtos, certo? Tá dando para entender até aí? Digamos que aqui nos meus reagentes eu tenho 1000 joules. 1000 joules. E aqui nos meus produtos eu tenho 200 joules. Então, o que aconteceu? Os meus reagentes, eles têm mais calor. O meu produto, ele tem menos calor, certo? Então, vamos colocar aqui nessa fórmula, delta H é igual. Qual a entalpia do meu produto? 200. Menos, qual a entalpia dos meus reagentes? 1000. Resultado, 200 menos 1000. Se eu tenho 200 e eu tiro 1000, vai ficar um valor negativo, não é? Menos 800 joule. Então, vai ficar um valor negativo, certo? Aqui a gente tem também um gráfico mostrando, né, a entalpia e o tempo que essa reação aconteceu. Qual é a entalpia dos meus produtos, gente? Qual é a entalpia do meu produto? Não é 200? Então, tá menor, né? 200. Qual é a entalpia dos meus reagentes? É 1000. Então, qual vai ser essa variação aqui? Quanto variou aqui? Variou 800, não é isso? Então, menos 800. O que essa reação indica? Que para a formação do meu produto, eu precisei liberar 800 joule de calor. Então, toda vida que eu tiver uma reação exotérmica, eu vou ter
uma reação, um valor com um sinal negativo, enquanto que aqui vai ser positivo, lá nas reações endotérmicas, aqui sempre o valor final vai ser negativo. E como que eu vou descobrir, olhando para uma reação, se ela é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica nós já vimos, né? Olha só, para me saber se é endotérmica, ou vai vir assim variação no final da reação, mais 300 Joule, ou vai vir aqui nos reagentes, tá? E aqui nas reações exotérmicas, na reação, quando esse valor, né, ele vier nos produtos, vai ser uma reação exotérmica. E quando esse valor já estiver vindo aqui no final, ó, ΔH igual a menos 800, que é a forma mais fácil de a gente descobrir se essa reação é endotérmica e exotérmica. Sempre lembrando que o ΔH, quando a reação é endotérmica, ele vai ser sempre maior do que zero. E quando a reação é exotérmica, esse ΔH sempre vai ser menor do que zero, tá bom? Então, no caso da setinha aqui, ó, toda vida que eu tiver uma reação com a setinha para baixo, né, vai ser uma reação exotérmica. Toda vez que eu tiver uma reação com a setinha para cima, vai ser uma reação endotérmica, tá bom? Gente, é isso, tá? Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp, tá certo? Que a gente tira a dúvida. E não deixem de fazer as atividades de vocês, tá certo? Deus abençoe e vamos seguir em frente. Tchau!